Caras, vambora! Começamos falando do meu Juventus da Moca. O Moleque Travesso vai apresentar no próximo dia 15, domingo agora, a partir das 10 da manhã, o elenco para o Paulistão de 2020 com o apoio do Grupo São Cristóvão Saúde. O evento contará com a participação do time do Água Santa. Ingressos estão à venda na Secretaria Social do clube, na bilheteria lá do estádio Conde Rodolfo Crespi, no dia do jogo ou pelo site também totalticket.com.br. Beleza? É isso aí. Boa sorte para o time do Juventus que chega aí. E a ex-árbitra Ana Paula Oliveira foi anunciada como a nova presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Vocês gostaram dela como nova presidente da arbitragem? O importante é saber se ela tem ou não carta branca para resolver os problemas da arbitragem. Não são poucos, não é? Você colocar uma figura... É a primeira mulher feminina, né? É a primeira mulher que ocupa um cargo desse. Você colocar só para que você faça uma movimentação, apareça no noticiário, não satisfaz. Eu não estou falando da competência dela. O importante é que dê a ela autonomia para ela realizar um trabalho. Você colocar como figura decorativa pode complicar, né? O futebol é um mundo muito masculino, né? Muito difícil da mulher conseguir o espaço necessário e merecido. Por exemplo, a Ana Paula eu acho ela ótima. Eu conheci, tive a oportunidade de conversar com ela. Boa cabeça, prenda a mulher. Acho que tem tudo de positivo para ela poder trabalhar direitinho. Agora depende da reação, essa coisa, esse machismo, né, que impregna o futebol, a sociedade brasileira em geral. Bom, o zagueiro Neto, sobrevivente do acidente aéreo da Chapecoense em 2016, anunciou que vai pendurar as chuteiras após uma longa recuperação. O jogador voltou a treinar com o elenco profissional em abril passado, mas não chegou a disputar uma partida oficial. Vanderlei Luxemburgo acabou de anunciar que não seguirá no Vasco em 2020. Ainda não há uma definição sobre o futuro do estrategista, mas vem projeto novo pela frente. Será que ele passa a perna no Sampaoli e pega esse Verdão? É um técnico que mostrou, para mim não é nenhuma novidade, vai Sampaoli embaçando, vai embaçando. Mostrou toda a qualidade que a gente conhece, que ele tem no Vasco da Gama. O trabalho que ele realizou no Vasco foi um trabalho muito bom, está no mercado e chama, como a Michele falou, chama atenção ele não ter renovado com a equipe do Vasco da Gama. Dizem que ele é uma das 3 opções que tem a Palmeiras. O Palmeiras tem 2 técnicos internacionais. A minha opção. E Luxemburgo. Luxemburgo, a segunda, o Luxemburgo. A terceira é o Luxemburgo. E a sua, do Palmeiras? Eu, Luxemburgo. E a sua, mestre? Eu optaria pelo Luxemburgo, desde o início. O Sampaoli não? Não, porque característica. Isso. É mesmo? É. O Palmeiras é mais complicado do que Tô falando isso Também aqui, falei isso. mestre. Estamos falando isso daqui. O Luxemburgo já tem uma história no Palmeiras. O Luxemburgo fez um belíssimo time que jogava como jogamos do São Paulo. E o Luxemburgo chega lá, a turma do amendoim dá uma quietada, porque o Luxemburgo tem umas costas desse tamanho. Aí vai chegar o argentino lá com toda a marra, não dá bom dia, não dá boa tarde. Tocou meu telefone ontem, mais informações do Sampaoli, tá? É mesmo? Tem uma coisa pra contar daqui a pouco, tô vendo aqui no espelho, nós vamos falar dele, eu vou contar algumas peripécias do argentino. E tem peripécias da comissão técnica dele também, notícia exclusiva aqui no Gazeta Esportiva, que tá bombando no site gazetesportiva.com. Já estão processando o Santos. Furo da nossa dupla, olha, vou falar agora. Furo da nossa dupla Lucas Musetti e Thiago Salazar. Aponta que o Santos e Corinthians estão disputando a contratação do volante Vitor Cantillo, do Júnior Barranquilla, da Colômbia. O jogador de 26 anos também já despertou o interesse do Sporting de Portugal. Vocês conhecem? Ele é um volante, né, daquilo que a gente pode até conversar com o próprio Salazar. Ele é um volante que poderia se assemelhar ao Elias. É aquele jogador que aparece como elemento surpresa e tal. E o Santos teria oferecido o Uribe na negociação, mas o Corinthians teria entrado na parada aí. Corinthians e Santos brigando por esse jogador, que é uma promessa aí, né? Vamos ver. Beleza. Promessa com 26 anos. Olha, não sei. Será que na base não tem ninguém, né, mestre? Eu não sei. Esse esquema. Essas movimentações financeiras.
Passa um pouquinho dentro da fronteira, volta um pouquinho Pode pra cá. ser, não quero Agora queimar a língua, não quero, mas pode ser que o rapaz venha aí, jogue muita bola. Então eu confesso, não me lembro, devo ter visto jogar, porque vi a Colômbia jogar, temos da Colômbia, mas não me chamou atenção. E a dupla Lucas Musetti e Thiago Salazar também, juntamente com o Bruno Secon, conseguiu detalhes do contrato de Sampaoli com o Santos. E eles explicam a dificuldade do acerto com o Palmeiras. O salário do treinador era de R$270 mil. Essa micharia? Micharia, com 240 mil para o auxiliar Jorge Désio, 100 mil para o outro auxiliar Carlos Désio, 150 mil para o preparador físico Pablo Fernandes e mais 27 mil para o outro preparador, o Marcos Fernandes. O Sampaoli ainda recebia cerca de 100 mil em direito de imagem. Essa parte do pagamento tem atraso de 2 parcelas. E outro ponto importante é o auxílio moradia, que todos os membros da comissão técnica recebiam R$10 mil para Sampaoli, 6 mil para o Jorge Désio e o Pablo Fernandes e 3 mil para o Carlos Désio e para o Marcos Fernandes. Esse acordo também previa premiações em caso de título, de 10 milhões no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, 7 milhões na Sul-Americana e 3 milhões no Campeonato Paulista. O quarteto acionou a Justiça do Trabalho com o objetivo de rescindir o contrato indiretamente por causa de supostos atrasos no fundo de garantia. Então é o seguinte, comissão técnica do Sampaoli já colocou o Santos no pau. Já está lá, já está na Justiça e esses são os valores aí, toda a briga que vai começar. E que ele receba o que é de direito, ele, a comissão técnica, tudo bem. Então já que estamos falando do Sampaoli, Michele, acrescente isso daqui o seguinte, vocês se recordam que o Santos tentou a contratação do auxiliar técnico do Sampaoli? Para substituir o próprio Sampaoli. É verdade. Sabe por quê? Por quê? Porque o Sampaoli não conversa com o auxiliar há 30 dias. Por que não? Porque ele não conversa. Aliás, falar em conversar, né? Isso quem me passou foi pessoa de dentro da concentração do Santos, que viajava com o elenco do Santos, né? Que viveu, quando a gente fechava o portão, a gente saía. O Sampaoli não conversa com o auxiliar dele? Pior. Não, então ele está 30 dias sem falar com o cara. Tem um motivo plausível. Se ele auxiliar o braço direito. Outra, se algum membro da comissão técnica precisa falar com o Sampaoli, o Sampaoli tem um cidadão lá, que eu não sei o nome, fugiu o nome agora, mas me interessa. Você quer falar com o médico, quer falar com o Sampaoli, o fisioterapeuta, o cozinheiro, falar com o Sampaoli? Então chega nesse cidadão, fala, eu queria que você falasse pro Sampaoli isso. Esse cidadão vai lá e fala pro Sampaoli e depois traz a resposta. Tipo, ninguém chega perto dele? Ninguém chega perto dele. Isso dá um telefone sem fio infernal. Isso, Michele, tá? Então tudo bem. Outra que me falaram, dificuldade de trabalhar com pressão. O presidente do Santos, sabendo disso, criou-se todo um esquema para que o Sampaoli tivesse a tranquilidade para fazer essa coisa, interlocutor, tal, deu essa tranquilidade. Essa tranquilidade ele não vai ter no Palmeiras. Em hipótese alguma, tá? Além da sua vaidade, né? Vaidoso, ele é a estrela. Ele é a estrela, aquela golinha tipo Elvis Presley. E uma última, que irritou profundamente os jogadores. Esquece. Né? Que irritou profundamente os jogadores. Ok, você tem uma proposta de futebol ofensivo, mas futebol é um jogo de estratégia. Os caras não engolem aquela eliminação para o Atlético Mineiro, o time ganhando por 1-0 no Pacaembu, e ele, a todo instante, colocando o time à frente. Você está ganhando lá, está classificado, naquele jogo, podia ter segurado. Mas 1-0, tal, perdeu de 2-1, foi eliminado no Pacaembu. E aquele 3-0 com o Fortaleza que virou um 3-3. Os jogadores falam, ele mandava, ele tirava volante e punha mais atacante e vamos para cima. Ele quer ganhar, não importa, ele tem que ganhar de muitos gols. E o campeonato, o futebol é uma estratégia. Nesse aspecto, eu acho que ele está correto. Ele erra quando mete 3 volantes e é prova disso. 3 zagueiros, aliás, e a prova disso é que o Santos, nesse campeonato, se não tivesse jogado com essa formatação, ele teria muito mais pontos do que teve. Porque todos os jogos em que ele entrou com 3 zagueiros, o Santos não agrediu como agride normalmente, como agredia normalmente, e o Santos acabou ou perdendo o jogo, ou empatando, ou ganhando apertado. E sabe por que ele fazia muitas das vezes? Ele colocava jogadores titulares, que todo mundo entendia que eram titulares absolutos, no banco de reserva, como o Jorge, como o Vitor Ferraz, e aparecia com jogadores improvisados. Sabe o que é isso? O que é isso? Os caras conversavam entre eles.
Era uma tática para ninguém se acomodar. Ele abria a mão de repente, colocar o que tinha de melhor para o cara falar, pô, eu vou ter que treinar que nem o Leão, porque senão eu não vou jogar mais. Então, a relação dele com os jogadores também é ruim. E isso que eu recebi de informação e já dizia essa semana, e ontem quem me ligou com todos os dados, falando como é o Sampaoli, é claro que bate no Palmeiras. E aí liga com o que você falou, Vanderlei saindo do Vasco. Não será surpresa se Vanderlei aparecer como técnico. Não, e eu vou falar uma coisa pra você, vou até sentar aqui, porque... Interlocutor, Michele, pra conversar. Então, aí é demais, vem cara. cá, se você, esse negócio de... A gente vai falar mais daqui a pouquinho do Sampaoli, mas Sampaoli, deixa eu te explicar uma coisa. Sampaoli, se eu... não aguento mais ficar ouvindo vocês falar Sampaoli. Se eu quero falar assim, ó, mestre, a nossa gravação é às 8 horas da noite. Falei, tudo bem? Beleza? Bem, a gente se encontra lá. Ou, se ele for o meu interlocutor... Eu posso falar assim, Garrafa, fala pro mestre que a nossa gravação é 8 horas da noite, tá? Aí o Garrafa chega pro mestre e fala. Quem conta um ponto? Ó, entre 8 e 9 horas a gente vai gravar, mestre. É outra coisa. Isso aí o mestre já fica chateado. Então, uma coisa só. Eu não fui com o Garrafa, nem com você. Então, assim, e outra, tem uma coisa, o tom do que você fala. Uma coisa é você chegar no atleta e falar, olha, eu acho que você pode corrigir isso, isso e isso. E outra coisa é você, sei lá, não sei se ele mandava recado também para atleta. Conta um conto, aumenta um. E nunca escalou um time de forma antecipada. Falou, você já vai jogar? Não. Ele esperava antes do jogo e fala, vai você. O zagueiro apareceu na lateral. Horror. Assim. Eu tô falando de gente que viveu o vestiário do Santos. Tá? Então, isso aí, a 100%. Estou bancando isso com absoluta naturalidade. E outra, então, isso aqui todo mundo já sabe. Tá lá, notícia completa, contrato, tudo tá lá no site gazetesportiva.com. É exclusivo nosso do gazetesportiva.com, do nosso time, que é o melhor time esportivo do Brasil. E vou falar mais uma coisa. No Santos, eles ganhavam todos juntos 1 milhão. E ele pediu 2 milhões para ir tudo isso pro Palmeiras. Não combina com o Palmeiras, tá? Não combina. Paga os 2 milhões se quiser, Palmeiras, pro Lucha, porque combina com o Palmeiras. Agora, o Sampaoli, pra mim, na minha opinião, não combina, por tudo isso que vocês falaram. Ontem nós tivemos #Gazeta Esportiva, se você acha que combina ou que não combina.